Paz, Senhor Jesus, para todos, inscritos no nosso canal, simples assim. Para aqueles que não nos conhecem, não é inscrito no canal, meu nome é Marcelo da Silva Félix. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a passagem que se encontra na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao 7. A respeito dessa carta, eu gostaria de enfatizar o porquê Paulo escreveu essa carta. Prioritariamente, Paulo escreveu essa carta para se apresentar à igreja de Roma, porque, ao contrário do que muitos de nós pensamos, não foi Paulo quem inaugurou a igreja de Roma. Na verdade, nem existe um consenso a respeito desse assunto. Alguns acreditam que foi Pedro, outros acreditam que foi alguém que estava no Pentecostes, que se converteu e, ao voltar para Roma, fundou a igreja. A verdade é que não há um consenso sobre esse assunto. Então, vamos examinar as Escrituras. Vou estar lendo o verso 1 e o verso 2 juntamente, que diz assim: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Bom, Paulo inicia a sua apresentação à igreja de Roma de maneira clara e simples e da forma mais humilde que se possa imaginar. Ao se declarar como servo de alguém, ele estava usando aqui a conotação de escravo, que era assim que Paulo se sentia como servo do nosso Senhor Jesus Cristo. E como bom servo que ele era, ele segue apresentando o seu Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. E na sequência ele diz o porquê ele foi chamado por esse seu Senhor, para pregar o Evangelho. E ele continua dizendo a quem pertence esse Evangelho, o Evangelho de Deus. E no início do verso 2, ele enfatiza que esse Evangelho que ele foi chamado para pregar foi prometido por Deus anteriormente por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas. Agora, o que nos leva à seguinte questão: por que Paulo sentiu a necessidade de enfatizar de quem era o Evangelho e onde estava registrado? Pela seguinte razão: quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós sabemos que havia um grupo de judeus que acompanhavam Paulo aonde quer que ele fosse. E esse grupo de judeus ele tinha dois objetivos simples. Primeiro, ridicularizar Paulo em todo e qualquer lugar que ele chegasse para pregar o Evangelho. E se esse primeiro objetivo não funcionasse, eles tinham um plano B, que era incitar as multidões contra Paulo, para que esse fosse apedrejado ou espancado e assim expulso de onde quer que ele estivesse e não conseguisse pregar o Evangelho. Agora, o que nos leva a outra pergunta: por que esse grupo fazia isso? Bom, porque eles acreditavam que Paulo não era um verdadeiro apóstolo. Então, por isso que onde Paulo ia, eles iam atrás para tentar impedir que Paulo pregasse o Evangelho. Então, de maneira clara e simples, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, o Evangelho que eu prego não saiu da minha cabeça, não foi eu que inventei, mas já estava lá. O Evangelho pertence a Deus. E se vocês duvidarem da minha palavra, mas vocês quiserem conferir, onde vocês devem buscar na Torá, na lei dos judeus. Então, Paulo está mostrando com clareza que aquilo que ele prega não pertencia a ele e estava registrado nas Escrituras Sagradas. Então ele continua assim no verso 3. Acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi. Então, aqui Paulo já falou, Paulo já falou a quem pertence o Evangelho, falou onde está registrado, agora ele enfatiza quem é o foco desse Evangelho, quem é o assunto principal do Evangelho. O assunto principal é o Filho de Deus. E ele informa mais, que esse Filho de Deus vem da descendência de Davi. Porque ele esclarece que, embora o nosso Senhor Jesus fosse Filho de Deus, descendia do rei Davi. Parece meio contraditório, porque se filho de um e descendente de outro, fica meio complicado. Mas vamos lá. Porque havia uma profecia, e há uma profecia a respeito do Messias, que esse descenderia da linhagem do rei Davi. Mas o que nos leva a uma passagem que o nosso Senhor Jesus Cristo, a se confrontar com os escribas e fariseus, ele fez a seguinte pergunta a eles: de quem o Cristo é filho? Aí eles falaram: ora, de Davi. Ele falou: de Davi? Então, como vocês explicam que Davi, falando pelo Espírito, disse:
Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te aqui à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escalabros dos seus pés. Aí ele disse assim: se Davi é pai do Cristo, como é que ele chama ele de Senhor? Então a questão é o seguinte: ele realmente descendeu da linhagem de Davi, da linhagem humana, mas a origem dele é celeste. Ele descende diretamente do próprio Deus. E é isso que ele quis falar, e é isso que Paulo está enfatizando aqui. Aí no verso 4, Paulo diz assim: e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo fala que ele foi declarado porque nele habitava o Espírito de Deus, e é isso que o tornava Filho de Deus, e é o que torna a todos nós, consequentemente, é porque o Espírito Santo habita em nós. E o texto aqui fala que ele foi declarado mediante o poder do Espírito. Mas só que na ressurreição, mas se nós puxarmos um pouco pela memória, foi quando ele foi batizado que, quando o Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corpórea de uma pomba, veio a voz do céu e disse: este é meu filho amado, em quem muito me alegro. Então, naquele momento, foi declarado pelo próprio Deus com clareza a João Batista quem era o Cristo. Mas o texto continua dizendo que foi na morte. Por quê? Esclarecer esse ponto. A todo ser humano é comum nascer. A todo ser humano é comum morrer. Na verdade, é até uma ordenança a morte. Mas o que não é normal, não é natural de um ser humano, é ressuscitar no terceiro dia. Aí, por isso que está dito aqui que é mediante a ressurreição, porque é na ressurreição que o nosso Senhor Jesus Cristo deixa ratificado e evidenciado que ali ele não era somente descendente de um ser humano, mas descendia do próprio Deus, porque dá e tirar a vida só Deus que tem poder para isso. Aí no verso 5, Paulo continua falando assim: por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo, para a obediência que deriva da fé. Bom, então Paulo já deixa aqui, olha, foi por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo que nós obtivemos o perdão de Deus. Mas juntamente com esse perdão, nós também recebemos perdão, que é a graça, recebemos o apostolado, quer dizer, a missão de propagar o evangelho de Cristo. E é isso que acontece. No momento que você crê no nosso Senhor Jesus Cristo, você obtém o perdão de Deus, mas automaticamente você também recebe a missão de pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para toda criatura, assim como o nosso amado irmão Paulo. E ele continua aqui: e com que objetivo Deus nos manda pregar o evangelho dele? Com o objetivo de reunir de todas as nações um povo, para que nós possamos, por intermédio do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ensinar esse povo a ser obediente a esse evangelho. Mas a crença e obediência vem não de forma natural, mas somente por meio da fé. Aí no verso 6, ele continua dizendo assim: e vós igualmente estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. É mais um detalhe que Paulo enfatiza, que aqueles que responder a esse chamado e crer no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, passa a pertencer a Cristo, mas não como escravo, mas como filho de Deus. Aí no verso 7, ele continua falando assim: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para serdes santos, graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele revela outro propósito para o qual nós fomos chamados, para sermos santos. Santo quer dizer separado, diferente, e exemplo para aqueles que veem aquele que foram chamados. Então, quando Deus nos chamou para pregar o evangelho dele, é para que nós sejamos exemplo para todos aqueles que nos rodeiam, para que, ao observarem as nossas boas obras, eles se convertam dos seus maus caminhos, creiam no nosso Senhor Jesus e façam parte do mesmo povo que nós fazemos.
Só para amarrar e finalizar. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos chamou. Com que objetivo? Para pregar o Evangelho, o seu Evangelho. Qual o objetivo que ele quer que nós preguemos o Evangelho? Para que possamos reunir de todas as nações um povo, para que esse povo, ao obedecer aos mandamentos que está registrado no Evangelho, se torne exemplo para todos aqueles que não creem no nosso Senhor Jesus Cristo, para que esses, ao observarem as nossas boas obras, se convertam dos seus maus caminhos e sejam salvos. E venham fazer parte do mesmo povo que vai morar no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Simples assim.